Saulo e Barnabé. E aqui nós lemos a missão de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos, estava com eles como auxiliar. Agora vamos ver o verso 13. Então nós vemos aqui que Marcos já começou a ser um auxiliar deles. Aí no verso 13 nós lemos: De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então aqui nós vimos que eles se separaram. Até então, João Marcos, Marcos estava com Barnabé e Saulo. Depois eles, por alguma razão, eles se separaram. E eles estavam, então, Marcos estava com eles em Antioquia, quando Barnabé e Paulo foram enviados nessa missão. E Marcos também foi junto com eles, como auxiliar, a palavra de Deus diz. Então, Marcos se uniu a Saulo, Paulo e Barnabé, como auxiliar na missão. E esse capítulo 13 de Atos descreve
leve a obra de Deus a sério e mesmo que aconteça algum